na tua boca não fica pesada. E eu não consigo entender muitas coisas da Bíblia. Eu não consigo, eu me pergunto, até quando eu fiz o catecismo, eu perguntava coisas e a freira me mandou quase eu ir embora, entendeu? Porque eu perguntava, tipo, Adão e Eva é branco, como é que nasceu um preto? Então, como é que acontecia isso? Como é que aconteceu? E vem cá, se só era Adão e Eva, como é que... E aí os irmãos tinham relação entre eles, o pai e filho, mãe e filho, para depois continuar, se só tinham eles. E aí eu começava a perguntar e ela não sabia responder e me mandou embora com um bilhetinho para minha mãe para dizer que eu precisava fazer o catecismo e não fazer muita pergunta. Porque eu tenho coisas da Bíblia naquela época, eu mesmo lendo a Bíblia não entendi, imagina hoje, mesmo com mais discernimento, eu leio coisas, eu faço uma interpretação completamente diferente do que talvez seja, e você tem ensinado a gente de uma maneira tão clara, tão suave, tu explica o Evangelho, você explica a palavra de Deus, dizendo, ele não disse isso, ele falou isso, ele não quis dizer isso, vocês estão entendendo isso, é tão bom, Hermes, é tão bom, é tão bom. Então, eu quero agradecer, tem o nome de tanta gente que eu acho que deveria estar querendo falar isso para você. Olha só que interessante, né? Então, essas são palavras da então chamada rainha dos baixinhos. Na íntegra desse vídeo, ela vai dizer que na compreensão dela a Bíblia precisava ter uma outra interpretação, precisava ser interpretada de uma forma mais liberal, não é isso? Então, a proposta é que a Bíblia seja reescrita. Vamos lá entender então. A Bíblia, que é a palavra, e a palavra é o próprio Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, o Senhor Jesus se declarando o verbo que é a palavra. A palavra ela é imutável, não tem como você mudar a palavra, não tem como você pegar textos isolados e interpretá-lo de uma forma que vai encaixar as suas ideias, porque a Bíblia ela não vai mudar. E a Bíblia tem uma série de regras éticas que a sociedade precisa, então, querer se enquadrar dentro dessa ética. Ninguém é obrigado a viver o que a Bíblia diz. Mas se a pessoa quiser servir a Deus, as pessoas precisam entender que não é do jeito delas. E isso não é discriminação. Discriminação ou fobia é quando eu evito as pessoas, que eu tenho pânico do comportamento de outras pessoas. E a Bíblia, ela não, em momento algum, a Bíblia, ela vai se enquadrar no comportamento humano, porque a palavra de Deus, ela vai contra as teorias humanas. A Bíblia sempre, a palavra de Deus, ela vai sempre contra, contra os conhecimentos humanos. Não há uma relação somativa entre os conceitos bíblicos e os conceitos mundanos. Não tem como. Então a Xuxa, ela é infeliz na fala dela, porque ela deixa bem claro que ela aceita a interpretação desse moço, que é um pastor mais liberal, porque simplesmente esse pastor está enquadrando a palavra dentro daquilo que ela quer ouvir. E é isso que é perigoso. A palavra ela tem que confrontar as suas ideias. Ela tem que confrontar os seus erros. Lógico, se você estiver fazendo a coisa certa, a Bíblia ela vai te confrontar
ela vai te motivar a continuar fazendo a coisa certa. O senso crítico da Bíblia, quando você está fazendo uma coisa certa, não te machuca, não te prejudica. Mas quando você não tem certeza que está fazendo certo, quando você ler a Bíblia, lógico que você vai sentir o confronto da palavra, porque aquilo que te confronta é que te muda. A sociedade, ela não pode pegar um processo de desconstrução e simplesmente tornar aquilo que é ético, que é certo, a vir ser errado e o que é errado a vir ser certo. Não tem como a sociedade mudar os princípios éticos e principalmente da Bíblia, porque a Bíblia, eu quero dizer para Xuxa, se ela ouvir, a Bíblia tem o poder de transformação para quem quer ser transformado. Agora, se você não aceita o poder da transformação da Bíblia, você pode se enquadrar, você pode pegar textos isolados? Pode, porém, se a Bíblia não tiver a totalidade, a palavra não tiver a totalidade dentro da tua vida de transformação, também você não vai ter certeza de que você irá para o céu. Amar não é concordar com o erro das pessoas. Amar não é concordar com o erro da sociedade. Eu amo tanto que eu concordo. Essa condição desse amor é uma condição errada, porque o amor, ele transforma. O amor incondicional de Deus é de receber a pessoa como ela está, mas de transformar essa pessoa dentro da condição da santidade. Quando a Bíblia fala que o amor de Deus é incondicional, a Bíblia não está falando da aceitação do erro, não, do pecado, não. Deus, ele tem comprometimento com o pecador? Tem, Xuxa. Mas Deus não tem comprometimento com o pecado, não. Entendeu? Tudo que você plantar, você vai colher. Eu quero dizer a você que está assistindo esse vídeo, Deus perdoa pecado? Lógico que Deus perdoa pecado. Mas a consequência do pecado, ela virá. Existe o pecado e o pecado uma vez consumado. Você pensou, mas você não pecou, você não tem condenativa, mas quando você infringe as leis, aí você entra dentro de uma condenativa. E isso é amor incondicional. Amor incondicional é a aceitação, mas também é a mudança dentro do confronto. Amigo não é aquele que vê você errando e bate palma para você. Amigo é aquele que vê você errando e diz, olha, você está errado. Então, para vocês que são seguidores da Xuxa, não leve as palavras que ela falou em consideração, porque antes da Xuxa ela ser denominada rainha, Jesus, o nosso Deus, ele é o verdadeiro rei e é ele que tem o poder de transformação. De transformação porque ama a condição da transformação dentro do que eu estou falando é que ele incondicionalmente nos recebeu e nos transformou dentro desse amor incondicional a fazer aquilo que era errado, a abandonar as práticas erradas e a servir a Deus. Nós deveríamos ter fobia, sim. Fobia de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida.